Olá, tudo bem? Então, 180 dias de consistência, estamos aí no 12º dia, e eu vim falar mais algumas coisinhas para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Jack, 42 anos, estou fazendo um desafio comigo mesmo de 180 dias, vulgo 6 meses, para dar uma mudada na vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro livro que eu escolhi, foi o Hábitos Atômicos. Agora eu já percebi que foi, de fato, a possível melhor escolha para primeiro livro, tá? Porque, resumindo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, principalmente porque para mudar é preciso mudar. Parece redundante, mas é verdade, né? A gente não pode esperar um resultado diferente se a gente for fazer a mesma coisa. Então, o que eu preciso mudar? Como é que eu faço essa mudança, né? Então vai partir inicialmente, com certeza, da criação de novos hábitos. Vou ter que abandonar vários hábitos que me acompanhavam, e agora eu vou precisar que novos hábitos venham para substituir esses, para que de fato eu consiga ter um salto quântico, vamos dizer assim, na minha vida. Deixa eu fechar uma porta aqui que o barulho tá grande. Então, já começa com isso aqui. Hoje é sexta-feira, eu cheguei mais cedo em casa e resolvi aproveitar para gravar o vídeo, ainda agora, com a luz do dia, porque facilita muito a minha vida, né? Senão eu tenho que instalar algumas luzes aqui, senão fica terrível. Só com a luz da sala aqui, parece que tem alguma coisa estranha, eu tentei fazer, mas então eu tenho que instalar uma luz aqui, e isso acaba gerando, eu tenho que tirar um monte de coisa lá do armário, trazer aquilo aqui para a sala da minha casa onde eu gravo, mandar todo mundo para o quarto, aproveitando, não tem ninguém em casa, facilita a minha vida. E pensando nisso, já me deu a ideia de fazer esse vídeo falando de alguns pontos que o livro Hábitos Atômicos trouxe para facilitar, e justamente essa parte eu estou facilitando um hábito, né? Gravar vídeo vai ter que ser um hábito para mim, porque 3 vídeos por semana no decorrer desses 6 meses aí, arredondando, assim, a gente pode falar aí que vamos ter aí são 6 meses, vamos pensar em 6 vezes 4, né? Umas 24 semanas, vai dar um pouquinho mais. E se eu pegar 24 semanas e multiplicar por 3 vídeos, eu vou ter ao final disso tendo feito pelo menos 72 vídeos. Né? Então, esse é um outro problema que eu tenho. Eu falo muito por isso se vocês veem outros vídeos, algumas edições, é porque eu vou lá e eu corto um monte de os senão vocês iam ficar muito chateados comigo. Estou trabalhando comigo mesmo para tentar me livrar disso. Acabei de falar um de novo. Então, mas vamos lá, melhorando, né? Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha gravado vídeos assim, não com essa intensidade, e nunca para o YouTube, para a internet em si, poucos vídeos de alguma propaganda, alguma outra coisa, de algum negócio passado que eu tive, mas nunca dessa maneira, né? Contando o que eu estou fazendo da minha vida aqui, né? Documentando a minha jornada, basicamente é isso aí que eu estou fazendo, né? Então vamos voltar lá. Uma das partes do livro diz: facilite a realização de um hábito. E é justamente isso que eu estou fazendo. Poxa, com a luz do dia, eu preciso buscar aqui só um suporte pro celular, eu engato esse microfone aqui e começo a gravar. Muito diferente de quando eu faço à noite e preciso pedir para o pessoal ficar um pouquinho no quarto. Eu vou levar aí uns 30 minutos entre tirar tudo lá do quarto, arrumar na sala, gravar o vídeo e depois desmontar tudo, né? Então, realmente seria uma
uma maneira de fazer, né? Tem outras, isso eu estou transportando aqui justamente para explicar que, né, essa é a maneira que eu estou facilitando nesse momento, mas existem outras maneiras, né? Hoje eu quero tomar mais água no lugar de refrigerante, Coca-Cola aí, que eu tomava aí muita Coca-Cola zero, né, que nem eu já falei outras vezes. Então eu coloquei várias garrafas d'água na geladeira, tirei a Coca da porta, coloquei ela num outro lugar, para eu não abrir a geladeira e dar de cara com ela. Meu hábito era abrir a geladeira, pegar ela e tomar, né? Isso tinha que acabar, uma hora tinha que acabar, não tinha jeito, né? Da mesma forma, outra coisa que o livro ele dá dicas, né, e hackzinhos pra gente criar hábitos, bons hábitos de preferência, né, ou entender o que é um bom hábito e um mau hábito e para tirar eles e colocar, e, enfim. Um dos que eu gostei aqui, que eu acabei fazendo antes de ler no livro, mas chama Empilhamento de Hábitos. Eu acabei fazendo ele sem querer querendo, que era de manhã cedo, então o empilhamento de hábitos não passa de você juntar vários hábitos para fazer numa sequência, junto com alguma coisa que você já fazia. Então eu já tinha o hábito de levantar de manhã e meditar. A minha mudança basicamente foi começar a levantar um pouco mais cedo e logo depois da meditação fazer a leitura do livro, que é justamente o Hábitos Atômicos, e logo depois da leitura do livro fazer o exercício físico. Então, feito tudo isso, eu acabei criando e cheguei no livro e tinha justamente isso, e eu vi que realmente isso é uma coisa que funciona, porque eu não tenho objeção nenhuma, eu nunca tive problemas com levantar cedo, e tá sendo, até tive alguns dias de folga no início da semana, onde mesmo tendo folga eu acabei levantando cedo, porque o corpo já habituou, e eu pensei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar cedo mesmo com a minha folga, e como eu estou de folga, se eu tiver uma preguiça durante o dia, se o problema for dormir, eu vou lá e dou uma cochilada durante o dia, né? Então só questão de ponto de vista, né? Então o empilhamento de hábitos é algo que funcionou muito bem para mim aqui, né? Que nem eu falei, acabei fazendo meio que instintivamente antes de chegar na parte do livro, né? Então deixa eu achar mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês. Tornar os bons hábitos, trazer um estímulo para ele maior. Como é que é trazer um estímulo maior, né? É deixar o hábito atraente, é fazer com que ele seja uma espécie de uma oportunidade, né? Então você vai criar esse hábito pensando que você tem algo maior, né, para conquistar com ele. Então eu não tenho dúvida, eu já me sinto um pouco mais solto hoje, né? Esse é o 6º vídeo da série aí, falando um pouquinho menos travado, fora os excessos de que eu ainda coloco, que é quando eu vou pensar o que eu vou falar, mas enfim. Então você deixa ele mais, né, o hábito mais atraente. Então, além do empilhamento de hábitos, ele também sugere aqui como o empacotamento de tentação. Né? Então, o que quer dizer isso? O empilhamento de hábitos, você junta algo que já é um hábito com uma outra coisa que você quer fazer. Ok? Então é mais ou menos como eu falei, a meditação eu já fazia logo depois de levantar, colocar uma coisa depois, diminuir um pouquinho a meditação, coloquei uma leitura e acordei um pouco mais cedo para juntar com isso e ainda fazer a atividade física. Então eu empilhei os hábitos. Ok? Já o empacotamento de tentação que ele coloca aqui é juntar o que você precisa fazer com algo que você quer fazer. Que é mais ou menos assim. Eu vou colocar um exemplo bem simples, tá? Vamos dizer assim. Meu horário do almoço é 12h10. Então, do meio-dia ao 12h10, eu vou fazer uma leitura de 2, 3 páginas, 5 páginas, se eu conseguir, depende da velocidade que cada um lê. Pronto, você coloca aquele hábito 10 minutos antes do teu almoço, você vai. E depois você vai ter uma espécie de recompensa que é a hora do almoço e pronto. Se você empacotar isso dentro do teu
da tua disponibilidade, você tem aí uma possibilidade de estar usando isso a teu favor. Basicamente, tornar um hábito fácil é o que vai fazer você conseguir transformar ele em um hábito. Ele também cita aqui no livro algumas partes de maneiras que a gente acaba seguindo a manada, vamos dizer assim, né, onde você, bem aqui, ó, você vai imitando os mais próximos, ou seja, né, os teus amigos e teus familiares, que é com quem você convive mais tempo, você tem uma tendência muito grande a fazer coisas que se faz junto, né? Pode ser aí, pô, quando eu não bebo em casa, mas quando eu encontro meus amigos, eu sempre bebo, né? Ou eu bebo em casa uma cervejinha, mas quando eu encontro meus amigos, eu encho a cara. Até com relação a isso, na verdade, álcool é uma coisa que eu tive o meu passado negro com ele aí e tento diminuir ele ao máximo. Passei aí o ano passado inteiro sem beber, esse ano bebi alguma coisinha, tive uns episódios já ruins, onde eu já vou retomando aquele momento onde eu bebo demais e me passo um pouco, então não é a minha ideia mais voltar a fazer isso, porque não faz mais sentido para mim, tá? Não estou pregando nada para ninguém, é uma opção minha mesmo, dentro de tudo aqui. Eventualmente tomar um vinho com a minha esposa aqui em casa é o que eu estou programando para mim, com relação a álcool, né? Enfim, vamos seguindo. Eu acho que eu não falei até agora isso, mas além do meu trabalho CLT, nos fins de semana, não todos, né, é um pouco mais escasso, já fui bem mais forte, mas eu sou baterista e eu me apresento com algumas bandas aí de rock aqui eu moro no sul do país, aqui em Santa Catarina, então acaba que a gente tem uma cultura de música alemã muito forte, e a gente fez uma brincadeira aí de misturar rock com música alemã, e tem uma banda, né? Essa é uma época, inclusive, que a gente toca mais aí, de setembro a novembro, né? Porque tem as festas aí de outubro, outubro, em Blumenau, não, lá especificamente a gente toca em outras festas paralelas aí, porque realmente o pessoal aí não quer encarar uma estrada o tempo todo, quer tocar uma vez no fim de semana, ou às vezes no fim de semana toca todo dia e depois o outro não toca nada e tá tudo bem, né? Mas é isso aí. Então, ele coloca, além de você seguir o que a manada da tua família e teus amigos fazem, você pode também estar imitando uma maioria, né? Nem que não sejam amigos, você está lá numa turma, seja na escola, seja né, na escola que eu me refiro, aprendendo alguma coisa, se você está num grupo de aprendizado, num curso, numa faculdade ou alguma coisa parecida, existe uma tendência bem grande de você se tornar, mais uma vez, parecido, né, com as pessoas que você está interagindo diariamente, né, então isso é bem normal. E ainda, claro, né, a gente imita as pessoas poderosas e pessoas que, como artistas e famosos jogadores ou outros tipos aí que venham a existir, porque seja usando uma roupa, seja usando uma gíria ou coisas desse gênero, então é outra maneira que as pessoas acabam criando também formando hábitos de alguma maneira, né? Seja para tentar levar os outros, ou seja, você sendo levado pelos outros, enfim. Então, basicamente, o que eu tenho para falar desse livro hoje é isso aí, né? Era a minha ideia. Aí passei aí um pouco mais da metade do livro, estou me encaminhando para os últimos dias dele, são mais 6 dias de leitura só, estou encerrando esse livro. Tem livros que vão ser um pouquinho menores, talvez eu acabe lendo mais rápido e adiantando, mas tem algum que é um pouco maior, um pouco mais denso, e daí eu também crio essa gordurinha de tempo que eu não quis deixar passar, estou tendo que correr um pouco mais com esse livro do Hábitos Atômicos para cumprir a meta aí dos 14 dias por livro. Né? Então eu quero deixar claro que a jornada está aparentemente ficando um pouquinho mais fácil, depois de aí 2 semanas quase completas, mas ainda é muito cedo aí para alguns resultados, né? Aí vamos ver, daqui a uns dias eu vou fazer uma pesagem de novo, de repente tem alguma
novidade com relação ao peso, que eu já sinto que as roupas já não estão mais tão esticadas. Quero sempre trazer bons resultados, que é um incentivo para mim estar fazendo aqui, mesmo que não tenha assim uma visualização de muitas pessoas. Isso aí é o que não importa, importa é que sempre tem alguém vendo os vídeos e comentando e indo junto comigo. Eu sei que todo mundo precisa, todo mundo não, né, mas muita gente precisa e quer mudar a sua vida. Não vejo por que eu não faria isso e não vejo por que você que está assistindo não deva fazer. Acredito que é um projeto um pouco maior. Eu não pensei isso do dia para a noite, foi realmente, tentei estruturar, por isso atrasei aí por alguns anos até, né? A minha ideia foi de 2 anos atrás e eu demorei até agora para fazer. Não tem problema, acho que tudo tem a sua hora, né? Só que tem que começar. Então, minha dica hoje é, se você está pensando em fazer algo do gênero, separa uma semana para pensar, para na outra começar. Porque se você dizer que vai começar no outro mês, eu vou te dizer, olha, vai demorar um pouco mais, talvez, porque é assim que eu fui fazer. No mês que vem eu vou começar. Então, dessa vez, foi por tudo ou nada. Eu determinei a data, 6 meses antes do meu próximo aniversário. Quero ter notícias boas lá nos meus 43 anos para contar para todo mundo. Legal? Então, curta o vídeo, compartilhe, ativa o sininho, se inscreve se não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até logo.